Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nesta hora e pedimos, Senhor, que Tu instrua todas as nossas famílias reunidas aqui, de acordo com a Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, das lutas, aflições e dificuldades que nós estamos enfrentando em nossos dias neste mundo. Mas a Tua palavra, ó Deus, sempre foi suficiente para guardar o Teu povo de todo mal e conduzir o Teu povo por um lugar santo, por um caminho reto. E que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa agir em especial no coração dos nossos jovens, adolescentes e crianças, para que todos eles possam serem salvos, se ainda não são. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção nesta reunião e no anúncio da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir a minha vida e o coração de cada um dos ouvintes nesta noite. É o que eu peço e eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu estou fazendo uma série sobre família. E nós já tratamos sobre o que é o casamento, também falamos sobre as funções do marido dentro da família, tratamos sobre as virtudes da esposa piedosa e também do cuidado dos pais com os filhos. E hoje eu tratarei sobre o tema, os deveres dos filhos e as promessas de bênçãos. Então é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite. Sobre filhos obedientes. E que essa obediência, ela trará as promessas de Deus sobre as suas vidas. Então eu queria começar no versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Não provoqueis os filhos a ira significa não usar da nossa autoridade para fazer o mal ou sermos injustos com os nossos filhos. E o que seria, na prática, não provocar os filhos a ira? Primeiro, seria estabelecer ou fazer ou dar uma disciplina excessiva ou injusta. Ou seja, corrigir o filho por motivos insignificantes ou puni-los de forma desproporcional. Quando o pai faz isso, corrige o filho por qualquer coisa, coisas insignificantes, ou pune eles de forma desproporcional ao erro deles. Isso vai fazer o quê? Vai provocar os filhos a ira. Também as exigências irrealistas. Pedir mais do que a criança ou o adolescente é capaz de fazer, tanto em termos de tarefas quanto de comportamento. Quando o pai exige muito, excessivo, e sabe que o filho não tem aquela capacidade ainda
de fazer aquilo. E isso provoca o quê? A ira do filho. Com comparações constantes, outra coisa que leva o filho à ira, é comparar um filho com o outro ou com os colegas, ressaltando os defeitos dele e as qualidades dos outros. Isso provoca o filho à ira. Olha lá como que seu irmão é. Seu irmão não é assim. Olha, você só faz o que é errado. Então, quando há essa comparação constante com o outro irmão ou com algum outro colega, e acaba somente falando sobre os defeitos do filho, e não das qualidades dele, e somente das qualidades dos outros, isso provoca o filho à ira. As críticas excessivas, quando o pai ele foca somente nos erros e raramente elogia os acertos. Então, o filho faz tudo certo. Na hora que ele comete um erro, o pai foca somente no erro e nunca elogia os acertos. Isso faz o quê? Provoca os filhos à ira. Também a falta de perdão, guardar ressentimento e não perdoar as falhas do filho, lembrando-o constantemente de seus erros do passado. Um filho erra e o pai guarda aquilo. E toda hora que o filho erra, ele vai lá e novamente traz a lembrança, o passado do filho. Isso faz o quê? Com que os filhos, eles são levados à ira. Provoca os filhos à ira. Então, disciplina excessiva ou injusta, exigências irrealistas, comparações constantes, críticas excessivas, falta de perdão, tudo isso provoca as crianças à ira. E o que os pais devem fazer em vez disso? A segunda parte do versículo diz assim: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Olha a segunda parte. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a segunda parte do versículo, ele vai oferecer um contraponto. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar aqui, no original do grego, significa alimentar até tornar-se maduro, educar, nutrir. Então, os pais, eles devem usar a sua autoridade não para fazer o mal, mas o bem. De que forma? Disciplinando e admoestando os filhos. É assim que Deus, ele espera de nós. Que ao invés de nós provocarmos os nossos filhos à ira, nós vamos criar eles sobre a disciplina e a admoestação do Senhor. Na disciplina, quando aqui Paulo diz disciplina, envolve o treinamento, a instrução e a correção. A disciplina deve ser consistente, justa e com o objetivo de ensinar e não apenas punir. Então nós devemos fazer o quê? Ao invés de provocar a ira, nós vamos treinar os nossos filhos, instruir os nossos filhos e corrigi-los com amor. E quando fala admoestação, refere-se à repreensão verbal, ao aviso, ao aconselhamento, ao encorajamento. O foco aqui é no diálogo e na comunicação, mostrando ao filho por que o comportamento dele está errado e como ele pode melhorar. Então, em resumo, não provoquei os vossos filhos à ira. É um chamado para que os pais eduquem com amor, justiça e sabedoria, focando na formação do caráter e não na humilhação dos nossos filhos. A disciplina, segundo a Bíblia, deve ser um ato de cuidado que guia o filho em direção ao bem. Nós já tratamos sobre isso no último culto que eu preguei aqui. E hoje, então, eu tratarei em especial agora sobre os deveres dos filhos para com os pais. E nesse texto, quando fala sobre os filhos aqui, refere-se aos filhos, todos aqueles que ainda moram com seus pais, independente da idade. Então, se você ainda mora com o seu pai, esse texto agora que nós vamos ler é importantíssimo, em especial para você.
Então, o primeiro dever dos filhos é o que diz no versículo 1. Efésios 6, 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O primeiro dever de você que é filho é obedecer os seus pais. Aqui, pais é pai e mãe. Em Colossenses 3:20, Paulo ele acrescenta a palavra tudo, e ele diz: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Então, o primeiro dever dos filhos é obedecer os pais. É obedecer os pais por causa do Senhor, por causa de Deus. Por isso você, filho, precisa de obedecer os seus pais. E aqui Paulo, ele fala, e obedecei em tudo os seus pais. Obedecer aqui, no grego, no original, significa o quê? Quando a gente fala obedecer, filhos, obedeçam seus pais. O que essa palavra significa? Ela significa ouvir uma ordem, submeter, escutar. Obedecer é a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus. Em João 14:21 diz: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, a maior prova que nós podemos dar a Deus do nosso amor a Ele é quando nós obedecemos os mandamentos. E a ordem aqui é para que você, filho, obedeça os seus pais. Obedeça em tudo. Significa que toda a instrução que seus pais derem a você, que esteja de acordo com os ensinos bíblicos, você precisa de se sujeitar. Tudo aquilo que o teu pai te instruir, que o teu pai pedir para você, que está em acordo com as escrituras sagradas, você, filho, deve se submeter. Filhos, submetam-se à autoridade dos pais. A submissão é um dever central para os filhos. Os pais são uma autoridade delegada por Deus. E se submeter a eles é, na verdade, um ato de submissão ao próprio Deus. Isso significa que os filhos devem duas coisas. Primeiro, obedecer os pais prontamente. A obediência, ela deve ser imediata e completa, sem questionamentos ou murmurações. A desobediência, ela é vista como um sinal de rebeldia no coração do filho. Então, quando aqui Deus requer dos filhos a obediência, Ele requer essa obediência com prontidão. Ou seja, ela deve ser imediata e completa. Aquilo que o teu pai falou, aquilo que ele te instruiu, que está de acordo com as escrituras sagradas, você precisa de se submeter imediatamente e de forma completa com o pedido dos pais. E a segunda coisa, aceitar a correção. Um filho obediente deve aceitar a repreensão e a disciplina dos pais com obediência. A correção é uma forma de amor projetada para instruir e proteger o filho do pecado. A instrução não é para eu obedecer quando eu quero ou no que eu quero, mas obedecer os pais em tudo. Então, o primeiro dever dos filhos é uma obediência plena e completa. E quando for corrigido pelos pais, aceitar humildemente a correção. Porque se você foi corrigido, é porque você errou. E quando você erra, você peca. E o pecado tem consequências. Então você deve aceitar a correção e obedecer os seus pais em tudo. Imagina se a nossa sociedade fosse formado por famílias assim, a qual pais cristãos instruem os filhos no caminho do Senhor
E os filhos se submetem em obediência à voz dos pais. Como que seria diferente a nossa sociedade? Como seria diferente este mundo em que nós vivemos? Mas por causa do pecado, o mundo está como está. Mas nós não podemos projetar a nossa família conforme o que nós vemos lá fora, conforme o que é ensinado aí neste mundo. Nós devemos projetar a nossa família conforme Deus instrui, conforme as Escrituras sagradas. Por isso, você, pai, instrua o teu filho, e você, filho, obedeça os seus pais em tudo. Este é o primeiro dever dos filhos. O segundo dever dos filhos é honrar os pais. É o que diz aqui em Efésios no 6, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No grego original, honrar é estimar, dar valor, reverenciar, ter grande consideração, respeitar. Honrar o teu pai e a tua mãe faz parte dos 10 mandamentos. É uma lei moral estabelecida por Deus e escrita pela própria mão de Deus para serem cumpridos enquanto existir um mundo. Quando você desrespeita os teus pais, você não está pecando somente contra eles, mas primeiramente contra Deus. O segundo dever, então, dos filhos é honrar os pais. Esse é o dever fundamental de honrar os pais. Honrar não significa apenas obedecer, mas ter uma atitude de profundo respeito, apreço e valorização por eles. Essa honra, ela se manifesta em 3 atitudes. Primeiro, o respeito verbal. Falar com os pais de forma respeitosa, sem grosserias ou insolência. Isso inclui não responder de forma desafiadora ou com deboche. Então, quando nós tratamos sobre honrar os pais, o que é você honrar o teu pai? É você ter um respeito quando você for falar com ele. Porque ele não é o teu amiguinho da escola. Ele não é qualquer pessoa. Ele é uma autoridade levantada por Deus para liderar ali a tua família, junto com a tua mãe como auxiliadora. Por isso é necessário vocês, filhos, falarem com respeito com os seus pais. Também ter um apreço pelos pais. O que é o apreço? É demonstrar gratidão por tudo o que os seus pais fazem. É reconhecer o sacrifício e o cuidado que eles oferecem para você. Ter um apreço. Você ser grato, obrigado, pai, porque tem comida em casa, tem um lugar para nós morarmos, tem roupa para vestir. É ter esse apreço, essa gratidão por aquilo que os pais fazem por você, pelo cuidado que ele faz por você. Os filhos precisam de ter esse apreço. E também os filhos devem cuidar dos pais. Isso é uma atitude de honra. Ajudar os pais em suas necessidades, especialmente à medida que envelhecem, como um dever de amor e retribuição. Como que nós honramos os pais? Quando cuidamos dos nossos pais, em especial conforme eles vão envelhecendo. Eles vão precisar da nossa ajuda, dos nossos cuidados. E é um mandamento de Deus nós cuidarmos dos nossos pais. E quando assim nós fazemos, nós temos um respeito verbal, nós temos uma gratidão, nós temos um cuidado por eles, nós estamos honrando os nossos pais. E isso falta nos jovens hoje. Quantos jovens desrespeitam os seus pais?
Quantos jovens levantam a voz para os seus pais? Isso é pecado. E o mandamento é: honrem aos teus pais. Honrem a vida deles, seja grato pelos teus pais, obedeçam aos teus pais, respeitem verbalmente os teus pais, cuidem dos teus pais. Nós precisamos de nos submeter à palavra de Deus. O terceiro dever dos filhos é reconhecer a seriedade do pecado, se arrepender e deixar de ser rebelde. Olha o que diz no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isto é o correto. Isso é o certo a fazer. Isso é o mandamento de Deus. Quando você desobedece os seus pais, você está pecando. E o pecado é muito sério. Logo você precisa se arrepender dos seus pecados. Quando você desobedece, quando você não honra, isso não é algo trivial, sem valor. Isso é muito sério diante de Deus, porque é um pecado gravíssimo, abordado pelas Escrituras. Olha, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. No Antigo Testamento existia uma lei civil que permitia a pena de morte para um filho que fosse persistentemente rebelde e desobediente. Na lei, no Antigo Testamento, na lei civil de Israel, quando um filho, ele era obstinado a desrespeitar o pai, a desobedecer o pai, ele era punido de morte. Deuteronômio 21, 18 a 21 diz assim, presta atenção: se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e mesmo depois de o disciplinarem, não lhes dá ouvidos, a seu pai e sua mãe, o seu pai e a sua mãe, o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, no portão do lugar onde vivem, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é teimoso e rebelde, não nos obedece, é um comilão e um beberrão. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo o Israel ficará sabendo disso e temerá. Olha o que diz em Levíticos 20, versículo 9. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Êxodo 21, 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Olha como Deus, Ele vê a desobediência dos filhos. Acho que quando Deus olha para a nossa sociedade, para os nossos dias, você acha que Deus vê a forma como todos estão vivendo com alegria? Você acha, fala, olha que povo bom, olha que povo abençoado. A vontade de Deus é essa. Que filhos amaldiçoados, que filhos desobedientes, deveriam ser punidos de morte. É por isso que quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele vai vir pisando como uvas no lagar, esmagando e derramando sangue, porque não é sangue inocente, é sangue de rebeldes, é sangue daqueles que ao invés de obedecer a palavra de Deus, infringem as leis de Deus, desobedecem a Deus e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Aqui nós temos a lei civil de Israel. Era a forma como no Antigo Testamento eles procediam. Quando um filho era desobediente e era obstinado na desobediência, o próprio pai
levava o filho para ser apedrejado. O filho deveria ser punido de morte por causa da desobediência, por não honrar a Deus, por não honrar os pais. Isso deveria trazer um temor para nós, porque hoje nós não temos essa lei atuando. A lei civil de Israel do Antigo Testamento não faz mais parte hoje dos nossos dias. Mas o princípio da condenação é a mesma. Aqueles que são insubordinados, rebeldes aos pais, desobedientes aos pais, o fim que os espera é a condenação eterna. Não é mais o apedrejamento em si, mas a condenação eterna. Por isso você, filho, deve obedecer e honrar seus pais, e reconhecer seus pecados e se arrepender. E quando isso acontece, a Bíblia então ela promete muitas bênçãos. Diferente daqueles desobedientes e rebeldes, a morte logo os alcançará e a condenação chegará. Mas para os filhos que são obedientes, eles receberão as promessas de bem-estar, prosperidade e longevidade, como diz nos versículos 2 e 3. Olha novamente o versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se por um lado há uma punição sobre os rebeldes, se por um lado há uma condenação sobre aqueles que não buscam o Senhor, por outro lado, há bênçãos, há promessas sobre os filhos obedientes, há promessas sobre os filhos que se submetem aos pais, há promessas sobre os filhos que honram os pais. A obediência, ela levará o filho a adquirir sabedoria, a aprender com os erros e a viver uma vida santa, evitando os caminhos da tolice e da insensatez. Aqui diz a promessa de ir bem, no versículo 3, para que te vá bem. Essa promessa não é uma garantia de que a vida será fácil ou livre de problemas, mas é uma certeza que Deus abençoará todos os filhos que são obedientes aos pais. E essas promessas de bênção alcançam todas as áreas da nossa vida. Então, há a promessa do Senhor. Há uma promessa sobre aqueles que são obedientes. Há uma promessa sobre os filhos cristãos, sobre aqueles que se submetem aos pais. Há promessa. E eu queria tratar sobre essas promessas neste momento. Se nós vimos que há a condenação para os desobedientes, há ali a punição para os obedientes, há as bênçãos do Senhor. A primeira promessa que nós podemos destacar para você, filho, que é obediente aos teus pais, para você, filho, que honra os teus pais, para você, filho, que se arrepende dos teus pecados. Há uma promessa, há várias promessas. E a primeira promessa que eu quero destacar para vocês é a promessa de prosperidade e sucesso. A promessa sugere que Deus abençoará os esforços e o trabalho daqueles que honram aos seus pais, levando a um caminho de prosperidade. Não estou falando aqui da teologia da prosperidade, não. Aquela teologia que quanto mais você dá dinheiro, mais você vai ficar próspero. Não é isso, não. Estou falando das promessas da obediência. Aqueles que obedecem prosperarão. E por que eles prosperarão? Olha o exemplo. Filhos obedientes dão um bom testemunho, são fiéis, são educados, são estudiosos. Ou seja, eles terão as melhores oportunidades de emprego, formarão famílias mais rápidas e, consequentemente, uma vida mais próspera e com sucesso. Então, filhos, quando eles honram aos pais, obedecem, se submetem, o pai fala, estuda, meu filho, ele vai lá e estuda. Meu filho, seja fiel a Deus, ele vai lá e é fiel a Deus.
Automaticamente ele vai ser fiel no trabalho. Automaticamente ele vai prestar lá um vestibular, ele vai prestar um concurso. Ele estudou, ele vai ser abençoado, ele vai ter mais chances de prosperar. Ele terá uma vida mais próspera e com sucesso, porque ele ouviu as instruções dos pais. Não é assim que acontece? Você não fala para o teu filho: filho, vai estudar, filho, vai lá, pega firme, filho, quando você for trabalhar, faça o teu melhor lá no trabalho, destaque no seu trabalho pela tua honestidade, seja uma pessoa dedicada. Aí quando chega o outro ímpio, é infiel, faz tudo errado, não gosta de estudar, só fala palavrão. Opa, o patrão vai ter que escolher entre os dois para subir de cargo. Quem que ele vai escolher? Vai prosperar. O cristão vai prosperar, porque ele foi preparado para ser um homem cristão. E outra vez vereis a diferença do que serve e daquele que não serve a Deus. Então há essa promessa. Há também a promessa de sabedoria e discernimento. Os filhos que ouvem as instruções dos pais tendem a tomar decisões mais sábias, o que os protege de caminhos maus, de consequências negativas e de problemas desnecessários. A sabedoria adquirida pela obediência aos pais leva o filho a andar por caminhos mais assertivos que errados e a tomarem decisões corretas. Exemplo: os pais ensinam os filhos a não andar com más amizades, a não usar drogas, mas a ter boas amizades, ser honesto, orar, ler a Bíblia. Logo, eles terão mais sabedoria e discernimento para lidar com todas as outras situações. Olha a bênção do Senhor. Para você, filho, que obedece, que ouve as instruções dos seus pais, você terá sabedoria e discernimento. A promessa também das bênçãos espirituais. A obediência aos pais é vista como um ato de obediência a Deus, o que traz o favor e as bênçãos divinas sobre a vida do crente. Então essas bênçãos, elas podem manifestar em todas as áreas, como na saúde, nos relacionamentos, nas finanças. Embora não seja uma garantia contra todos os males, a promessa sugere que uma vida obediente será marcada pelo favor divino. Exemplos: os filhos obedientes, eles recebem o favor de Deus. Eles têm o coração mais quebrantado. Eles conseguem ouvir melhor a voz de Deus. Eles têm um entendimento mais claro ao ler a Bíblia. Eles têm a proteção e as bênçãos divinas. Então, os filhos que são obedientes e honram os pais, eles têm as promessas espirituais, o favor de Deus sobre as suas vidas. Porque ao fazerem isso com os pais, eles estão automaticamente se submetendo ao próprio Deus. E as bênçãos de Deus acompanham os seus filhos, acompanham aqueles que obedecem a sua palavra. Outra promessa, de paz e harmonia. Honrar os pais contribui para a paz no lar e na vida. Um relacionamento respeitoso com a família cria um ambiente de segurança e harmonia que impacta positivamente a saúde mental e emocional. Exemplo: um ambiente de gritaria, brigas e desobediência levará ao fracasso a família. Mas um ambiente em que há respeito e amor levará ao fortalecimento emocional e paz interior. Filhos obedientes formarão famílias felizes, porque eles tiveram ali a paz, eles tiveram a maneira respeitosa como ele conviveu na família, essa harmonia. E isso vai impactar positivamente na saúde mental e emocional daquela pessoa. Um lar bem cuidado
ele vai produzir um novo lar. E esse novo lar será formado por pessoas felizes. Olha quantas bênçãos. Outra promessa. A promessa de longevidade. A interpretação mais direta aqui, que é o que diz aqui no versículo 3, e para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Essa interpretação mais direta é a de que a obediência aos pais pode, de fato, contribuir para uma vida mais longa e segura. As instruções dos pais muitas vezes servem como um guia para evitar perigos, fazer escolhas saudáveis e viver de forma responsável, o que naturalmente contribui para uma vida mais longa e segura. Então, quando o filho ouve, olha, não bebe, não fuma, não vá naqueles lugares, não fica de madrugada para a rua, automaticamente. O filho, ao obedecer os pais e seguir uma vida mais santa, mais saudável, isso vai fazer o quê? As promessas do Senhor se cumprirem. A longevidade, uma longa vida sobre essa terra, com paz e segurança. Então, essas são as promessas de Deus para os filhos obedientes. Olha, presta atenção, você filho, seja obediente. Olha as promessas. Uma vida próspera, com sabedoria, cheio das bênçãos espirituais, onde haverá paz, harmonia e longevidade. Esses benefícios não são apenas terrenos e momentâneos, mas indicam que os corações dos filhos estão sendo conformados à imagem de Cristo. Então nós temos aqui as promessas de Deus para vocês, filhos, viverem e serem abençoados neste mundo. Essas promessas, elas não apenas apontam para as bênçãos terrenas, mas elas vão indicar que o seu coração também foi alcançado por Deus. E que a sua vida está sendo conformado à imagem de Cristo. Talvez isso seja o mais importante. Não é o fato de serem abençoados, mas o fato de vocês serem salvos. A obediência aos pais e os frutos dessa obediência evidenciam que vocês nasceram de novo, foram regenerados e receberam um novo coração. Quando nós tratamos aqui sobre as bênçãos de Deus, Deus ele vai abençoar os obedientes. Mas o mais importante que essas bênçãos momentâneas é nós começarmos a enxergar essa mudança provocada por Deus em nós. Porque esse estilo de vida de obediência, ele não vem da vontade humana, ele não vem dos nossos esforços ou dos nossos méritos, mas sim da obra do Espírito Santo em nosso coração. A natureza humana caída de Adão leva as pessoas a desobedecerem a Deus. Mas no momento em que fazemos o caminho oposto, evidencia que nós fomos chamados e salvos por Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quando os nossos filhos passam a obedecer a nós, os pais, quando os nossos filhos passam a honrar nós, os pais, quando os nossos filhos se arrependem dos seus pecados, nós sabemos que eles serão abençoados neste mundo. Mas o mais importante é que a salvação chegou aos seus corações. Porque ninguém consegue obedecer os pais, ninguém consegue honrar os pais na sua própria força, nos seus próprios méritos, nas suas próprias obras. Isso é uma obra sobrenatural de Deus no coração do homem. Isso para nós é maravilhoso, ver que Deus chamou a nossa família, que Deus chamou os nossos filhos para a vida eterna. É a maior evidência, a maior alegria que nós podemos ter.
é ver que o coração dos nossos filhos foram regenerados, foram transformados, que os nossos filhos foram salvos por Deus. Por isso vocês, jovens, adolescentes e crianças, que obedecem os pais, ou lutam contra o pecado da desobediência. Talvez você desobedece, mas você luta, não querendo continuar desobedecendo e querendo obedecer. Essa luta interior contra o pecado e se arrepender do pecado é a evidência de que Cristo o chamou para a vida eterna. Se você obedece os teus pais, ou se você quer obedecer, mas em algum momento você não consegue, mas você luta contra o pecado e se arrepende, é a evidência que você foi salvo por Cristo. Por isso vocês, crianças, jovens, adolescentes, sejam gratos a Deus, porque o que aconteceu em vocês foi uma obra sobrenatural do Senhor. E eu quero terminar agora. Falamos até agora dos jovens, crianças, adolescentes. Eu quero terminar agora com os adultos. Agora nós, os adultos. A questão agora não é sobre a sua obediência aos seus pais terrenos, mas ao seu Pai celestial. Será que nós temos obedecido a Deus como queremos que os nossos filhos nos obedeçam? Agora é você e Deus. Talvez queremos que os nossos filhos nos obedeçam, mas a pergunta é: você tem obedecido a Deus? Temos buscado viver uma vida aqui neste mundo para a glória de Deus? Você está vivendo uma vida para que Deus seja glorificado? Quando as pessoas olham para vocês, ela diz: aquele é cristão. Deus existe por causa dele, por causa do comportamento, da maneira como ele vive. Eu acredito que Deus vive, que Deus existe. Você tem manifestado essa glória neste mundo caído? Temos buscado a viver essa vida santa aqui neste mundo? A sua forma de viver e pensar tem evidenciado a sua salvação? Nós tratamos sobre os jovens agora e crianças, que a forma como eles obedecem aos pais, a forma como eles respeitam os pais, evidenciam a salvação deles. E agora? E a forma como você está vivendo? A forma como você está pensando? Evidencia a sua salvação? E esse é o momento para nós fazermos uma reflexão agora na nossa vida. Será que nós também fomos salvos por Deus? Será que nós estamos produzindo os frutos do Espírito Santo? Será que essa salvação não apenas chegou aos nossos filhos, mas também chegou em nós, os adultos? Irmãos, a salvação é um dom gratuito de Deus. É algo que não vem de nós, mas é uma ação soberana de Deus em nosso coração. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados. E isso é evidenciado também pelo fruto. A nossa vida neste mundo, ela é breve. Como nós pregamos hoje lá no asilo. É breve. É um sopro. Hoje estamos, amanhã podemos não estar. Mas como está o teu coração? Como está a sua vida com Deus? Deus, Ele não nos chama para participar apenas de um culto, apenas para seguir uma religião, porque isso
no final não vai nos salvar. É algo mais profundo. Deus nos chama a nossa salvação, a nós colocarmos a nossa fé em Cristo, a nos arrependermos dos nossos pecados, a olhar para nós e falar: olha, eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo. Senhor, salva a minha vida e muda o meu coração. Sem isso, sem a evidência do fruto, não há como ter certeza da salvação. Mas se você crer em Jesus Cristo, colocar a tua fé em Jesus Cristo, somente nele, você se arrepender dos teus pecados e ter essa vida transformada, você pode viver em paz neste mundo, tendo a certeza da tua salvação. E nessa noite, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? Por que o pão e o vinho? Por que somente o centro, a ceia do Senhor? Para que todos possam ver, com os próprios olhos, que só há um Salvador, que só há um meio de redenção, que só há um meio de salvação, que só há um meio de perdão: Jesus Cristo. A ceia do Senhor é a pregação do Evangelho aos nossos olhos, para que todos nós aqui nessa noite possamos testemunhar uns para os outros que não há salvação fora de Cristo. E nós nos prepararemos neste momento para celebrarmos a vida eterna conquistada por Cristo para nós. Por isso, vamos orar. Você vai fechar os olhos, curvar a tua cabeça neste momento e fazer uma análise de tudo que foi pregado. Vocês jovens, vocês adultos, crianças, adolescentes, todos nós. Nós vamos fazer agora uma análise de como está a nossa vida diante de Deus.